Salve Maria! Chegamos ao nosso 15º dia do nosso retiro de consagração, de 33 dias de preparação para a consagração total a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E hoje a gente está entrando na terceira semana. Então, como eu tinha conversado com vocês, a gente vai começar a entrar na espiritualidade de Madre Teresa de Calcutá, que foi uma santa muito devota do Sagrado Coração de Jesus, por isso que eu trouxe ele aqui, para me ajudar a fazer reflexão aqui com vocês. E, inclusive, a reflexão de hoje, no livro que a gente está usando como base, só lembrando, é o livro do Padre Michael Gaitley. É bem extenso, traz detalhes riquíssimos sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, de como foi esse processo espiritual dela, porque, enfim, o que nós vamos conversar hoje, eu vou correr aqui, mas assim, na reflexão, o meu objetivo não é ficar lendo com vocês o que está no livro. Então, aqueles que quiserem aprofundar melhor, eu sugiro que, se não tiverem comprado, comprem o livro e leiam também e aproveitem para poder aprofundar melhor, porque senão vai ficar muito extenso aqui a nossa reflexão. Então, colocado isso, né, que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração para que a gente possa conhecer o mistério de amor de Jesus e principalmente o amor que Jesus revelou na cruz, né? Então, enquanto São Luís e São Maximiliano Kolbe, eles explicam a espiritualidade mariana, Madre Teresa, ela nos ajuda a perceber que tudo nos leva ao Sagrado Coração de Jesus. E especialmente esse desejo ardente de amor pelas almas, né? A vida dela, ela demonstra muito isso, esse servir ao outro, a ver Cristo no outro. Então, assim, é muito rico o que a gente vai estar vivendo essa semana agora. E para entender Madre Teresa, ela conta aqui que ela ficava muito reflexiva com as palavras de Jesus na cruz, que ele falou, tenho sede, né? Foram ditas por Jesus agonizando na cruz. E não é nada do que foi dito, né? As 7 frases que Jesus falou na cruz, existe muita reflexão sobre isso pelas pessoas que têm uma espiritualidade mais profunda. E Madre Teresa escolheu essa frase, tenho sede, para aprofundar. Então, ela não é só a sede de eu quero beber água, né? Ela significa um desejo ardente de Jesus por cada um de nós, sede de almas. E que ele tem saudade das nossas almas, né? É um amor, uma fome do amor no coração. Jesus quer ser amado, né? Ele se deixa aqui no mistério eucarístico, tem tantas revelações de tantos santos, né? Que ele fala assim, eu quero ser visitado, eu quero ser amado, eu quero ter companhia. E enfim, então, nesse sentido, Madre Teresa de Calcutá ficava pensando muito sobre essa frase do tenho sede. E ela dedicou a vida inteira, né, na missão de saciar essa sede de Cristo. Para ela, cada pobre, cada pessoa sofrida, abandonada, era um modo dela dar, quando ela dava a beber essas pessoas, ela dava a comer essas pessoas, ela vestia essas pessoas, para ela estava fazendo isso para Jesus. E, enfim, desde a infância, ela mesma dizia que o coração de Jesus foi seu primeiro amor. A paróquia que ela frequentava quando criança era a paróquia do Sagrado Coração, lá na Macedônia, que ela é natural de lá. E aos 5 anos ela teve a primeira Eucaristia, né? Então ela realmente experimentou a primeira vez o amor do coração eucarístico de Jesus. E aos 12 anos ela sentiu o chamado para ser missionária. Então, aos 18 anos, Madre Teresa de Calcutá entra para as Irmãs de Loreto e começa uma vida inteira de entrega, né, ao serviço das almas. E o que guiou isso tudo? A sede de Jesus, o desejo de aliviar essa sede com o seu próprio amor. Então, Madre Teresa teve aos 36 anos, essa parte eu acho que compensa contar. Enfim, depois ela entrou nas Irmãs de Loreto, se candidatou para missões da congregação em Bengala, na Índia,
para onde foi enviada no ano seguinte. Após um ano de noviciado, Teresa foi designada para ficar na comunidade das Irmãs de Loreto, em Calcutá, e dar aulas na St. Mary's Bengali Medium School para meninas. A nova irmã serviria lá por mais de 15 anos. E ela foi muito feliz nesse tempo da escola. Ela era uma irmã alegre, generosa e muito trabalhadora. E ela era tão generosa com o Senhor que ela fez um voto com a permissão do seu diretor espiritual de não negar nada a Jesus. E 5 anos depois, Jesus testou esse voto de Madre Teresa. E no dia 10 de setembro de 1946, estando no trem rumo ao seu retiro anual, a irmã, então, com 36 anos, experimentou o que descreveu como um chamado dentro do chamado. Os detalhes desse chamado se tornam mais claros nas semanas e meses subsequentes, por meio de uma torrente de experiências místicas, inclusive algumas visões. E ela fala que em relação a esse pedido, né, de ofertar tudo a Jesus, de não negar nada a Jesus, ela em relação ao segundo pedido, era como se Jesus estivesse a lembrá-la do voto que fizera. E Jesus continuava repetindo, não aceitarás? Ela tinha dito que não negaria nada a Jesus, né? Então, Madre Teresa não negou o pedido do Senhor, e após o retiro ela falou com o seu diretor espiritual e, com a permissão dele, entrou em contato com o bispo. E quando ela fundou as Missionárias da Caridade, e inclusive demorou a ter resposta. Olha a coragem de Madre Teresa de cumprir o que Jesus pediu a ela. Ela escreve para o bispo dizendo: não demores, excelência, não demores. Afastemos do coração de Jesus seu contínuo sofrimento. Eu achei isso muito bonito, né? Porque uma simples irmã e persistente na vontade do que Deus tinha proposto para ela. E quando ela fundou as Missionárias da Caridade, o propósito geral, ela descrevia que era saciar a sede de amor e de almas de Jesus na cruz. E depois disso, Madre Teresa sofreu muito, porque depois que ela começou a nova congregação, ela experimentou o que ela chamava de terrível escuridão. Tem alguns padres que estudam a vida dela, que falam que foi como se fosse um deserto espiritual. Madre Teresa não sentia nada. Então ela rezava, ela não tinha... Imagina, uma pessoa que teve tantos momentos místicos, depois não ter nenhum sentimento, deve ter sido muito difícil. E ela escreveu, como se tudo estivesse morto. Às vezes parecia insuportável, de modo que muitas vezes eu estive à beira do desespero. Em 1961, ela viu uma luz na escuridão. Ela teve uma conversa com um santo sacerdote que compreendeu o seu doloroso anseio, na verdade, uma participação na sede de Jesus. Pela primeira vez em 11 anos, comecei a amar a escuridão, pois agora creio que é uma pequeníssima parte da dor e da escuridão de Jesus na Terra. A experiência que Madre Teresa teve da escuridão e da ânsia dolorosa continuou até o fim da sua vida. E ela obteve forças para perseverar porque, como disse seu diretor espiritual, compreendeu que a escuridão era, na verdade, um elo misterioso que a unia ao coração de Jesus. Então aqui, por que trazer isso tudo, né? Para que nós também entendamos que qual é o elo misterioso na nossa história, na nossa escuridão, que às vezes a gente tem que experimentar, que a gente pode oferecer ao Senhor, que a gente pode estar lá como quem está na cruz, debaixo da cruz, bem pertinho, porque a cruz é muito difícil, é muito sofrimento, né? E eu acho que fica essa reflexão de como a Teresa levou isso, quanta obra ela não fez, todos é notório o que as Irmãs da Caridade fizeram, né? Chegou a ter uma repercussão mundial e, enfim, e passando tanto sofrimento, né? Sentindo um vazio tão grande, se sentindo só, se sentindo no escuro, e mesmo assim não deixou de trabalhar em prol do reino de Deus, né? Da maior glória de Deus. E
Eu gostei muito desse trecho, eu até sublinhei aqui todo, e eu sei que fica repetitivo, mas eu vou ler para aqueles que não têm o livro. Eu acho que toca assim pra gente fechar a nossa reflexão. Então, mesmo vivendo essa aridez constante, Madre Teresa continuou sorrindo e servindo com alegria, né? Por quê? Porque ela entendia que aquilo era uma forma dela estar próxima a Jesus, né? E nós também passamos por momentos de dor, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de humilhação, de confusão. E Madre Teresa nos ensina algo extremamente profundo. Sofrimento não é um castigo. É um beijo de Jesus. É um sinal que estamos perto da cruz. E ela dizia: quando vocês se sentirem felizes, olhem para a cruz. A cabeça de Jesus está inclinada para baixo. Ele quer beijar vocês, suas mãos estão abertas. Ele quer abraçar vocês. Que hoje, diante das nossas próprias lutas, nós possamos olhar para a cruz com esse novo olhar. O sofrimento é um dom que nos une ao coração de Jesus e nos faz participar do amor que salvou o mundo, né? Então, que Madre Teresa nos ajude hoje a amar mais o coração de Jesus. Não apenas quando tudo tá limpo, quando tudo tá feliz, mas também quando nós caminharmos na escuridão das nossas vidas, né? Que Maria, Mãe de Jesus, nos ensine a permanecer firmes, silenciosos e confiantes aos pés da cruz, com a postura que ela mesma teve. Então, vamos nos recolher para a oração final. Vinde, Espírito Santo, que viveis em Maria, ajudai-me a encontrar o amor do coração de Jesus escondido na escuridão. Amém. Para aqueles que estão no grupo do WhatsApp, eu vou sugerir 3 livros que eu vou deixar a mensagem escrita, tá certo? Nem sempre é fácil a gente estar vivendo sofrimento, e às vezes o sofrimento é muito difícil da gente encarar. Nessas fases é um momento que normalmente nós criamos raízes. Então eu já tive a oportunidade de ler um livro da Beata Conchita Cabreira, que tem várias Beatas Conchitas, ela é do México e era uma mãe de família. E eu gostei muito do livro dela, ela tinha revelações místicas com o próprio Jesus, e ele ensinou como ela viver o sofrimento. E ele, inclusive, para a Beata Conchita, ele falava que o sofrimento era uma grande virtude, que ele valorizava muito as almas que sofriam. Então, às vezes, esse tipo de leitura facilita a gente ver a mística na nossa própria vida, dar um sentido espiritual para as batalhas que nós precisamos viver, ou como um sentido de amadurecimento. O livro que eu li é o Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, da Beata Conchita. Mas existe um livro chamado Diário Espiritual de uma Mãe de Família, que ela conta isso aplicado à vida dela como mãe de família. E ela tinha muito essa preocupação, ela perguntava muito isso a Jesus, de como levar os filhos para Deus. E o outro livro é de um sacerdote italiano, Divo Barsotti, que foi fundador da Comunidade dos Filhos de Deus. Ele foi um grande místico do século XX. E o livro que eu recomendo dele é A Mística da Reparação, de como a gente fazer essa reparação aos sofrimentos de Jesus na cruz, né, ao Sagrado Coração, e dar um sentido espiritual para isso que a gente está vivendo. Esse eu também tive a oportunidade de ler, é belíssimo, e a gente tem todas as fases na nossa vida, minha gente. Nós vamos ter o verão, a primavera, mas também vamos ter o inverno. Então, essas leituras, essas raízes espirituais que a gente vai formando, elas nos ajudam a passar pelas fases de inverno, de tempestade, firmes e confiantes que nós temos um Deus que é maior que tudo, que sabe de tudo, e que acreditemos na divina providência. Deus sabe o porquê estamos vivendo isso. Nós somos pequenos. Nós temos que ter essa confiança filial em Jesus e Nossa Senhora. Então, enfim, me estendi aqui demais, mas era o que eu queria dizer. Desejo que todos fiquem com Deus, com Nossa Senhora, e que sigamos persistentes aqui. Salve Maria, fiquem com Deus!